Olá, tudo bom? Eu sou Juan Morrison, sou professor do Instituto Federal do Piauí e também sou aluno da Universidade Federal do Piauí. Estou começando um projeto novo aqui, falando sobre SHAP, que é uma biblioteca bem interessante, que fala sobre explicabilidade de inteligência artificial. Ele é um framework bem interessante, que ele consegue entender o comportamento de certos modelos de inteligência artificial, modelos de aprendizado de máquina. E aí ele usa uma teoria de jogos, a teoria dos jogos, e usa os valores de Shapley que foi implementado em cima da teoria dos jogos. A gente vai entender um pouquinho dessa história hoje. Então a intenção de quem está começando a assistir esse vídeo pela primeira vez, esse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre Shapley, e tentar entender todo esse universo Shapley. E aí a gente vai fazer aqui o nosso roteiro. Hoje a gente vai começar a pincelar uma contextualização, e depois a gente vai começar a dar exemplos do uso da biblioteca. Esse primeiro vídeo é mais uma contextualização. Então essa é a primeira parte, contextualização, depois exemplos da biblioteca Shapley. Começamos com regressão, especificamente com regressão linear, depois modelo GAN. A gente vai partir para a aprendizagem de máquina. Depois, mais lá na frente, aprendizagem profunda. Durante todo esse nosso curso, toda essa série de vídeos que a gente está começando agora, a gente vai falar de todos os tipos de gráficos que a biblioteca Shapley nos dispõe. E também a gente vai tentar interpretar em detalhes cada um dos gráficos. Então eu conto com vocês quando eu fizer algum vídeo falando dessa interpretação de gráficos. Se houver alguma dúvida, a gente melhorar o vídeo ou até tirar essa dúvida se for o caso. No final, se tudo der certo, a gente também vai tentar falar um pouquinho sobre Shai confractual. E aí, se der tudo certo, a gente aplica a confractualidade do Shai na biblioteca Shapley, tá bom? Mas primeiro vamos entender o que é isso aí, explicabilidade. Shai, esse termo, X-A-I, é um termo em inglês que traduzindo fica explicabilidade de inteligência artificial, que é um conjunto de recursos que explicam como o modelo de IA construiu sua previsão. Então a ideia da explicabilidade, que é um conceito novo na área de ciência, na área de inteligência artificial, nem tão novo assim, mas recente, a ideia é tentar procurar ao máximo explicar de uma forma mais humana, como é que aquela inteligência artificial construiu aquela previsão, como é que ela chegou naquele resultado. Então a ideia é ver as influências que tiveram na previsão, entender a causa daquele resultado, e como que cada um dos itens que são responsáveis por criar aquela previsão, como foi transferido a importância de cada um. Então a ideia final da explicabilidade é sempre auxiliar na tomada de decisões. A gente sabe que a inteligência artificial é muito utilizada e muita gente está utilizando a inteligência artificial como se fosse uma ciência, vou usar o termo ciência exata, na verdade ciência exata não é nem o termo, mas é como se fosse certeza. Toda vez que você usa a inteligência artificial, toda a informação que a inteligência artificial te dá é uma informação certa, precisa, e não é. A gente sabe que toda inteligência artificial tem uma margem de erro, seja ela mínima ou seja ela máxima ou maximizada, ou às vezes mínima para um certo tipo de classificação ou máxima para outro tipo de classificação. E aí a gente tem que começar a entender como é que isso funciona, e tentar explicar esses fatores dentro da inteligência artificial. Então eu trouxe aqui algumas citações de alguns artigos que eu ando pesquisando ultimamente, que tratam de explicabilidade de inteligência artificial. O Nohara, em 2022, ele falou do crescimento do uso das IAs, em diversas áreas do conhecimento. As IAs são aplicadas nas diversas áreas do conhecimento, mas há uma necessidade, cada vez crescente, de entender como esses modelos chegaram à sua previsão. E aí, essa necessidade é bem maior em alguns setores, como a medicina, as ciências ambientais, a economia e a área do direito, por exemplo, que não é muito citada aqui, mas é questão legal.
Hoje, uma IA não pode fazer tomar uma decisão que um juiz toma. Ela pode auxiliar um juiz a tomar uma decisão. Ele pode auxiliar um promotor a fazer uma petição, mas ela não pode tomar essa decisão sozinho, né? A IA não pode construir sozinho. Sempre a palavra final é do ser humano, né? E há uma preocupação ética e legal com isso, né? Já na União Europeia, o Cesare, no ano passado, 2024, ele citou, né, que na verdade essa preocupação não é de 2024, mas foi citada no artigo dele em 2024. Mas na União Europeia, né, já tem alguns grupos de discussão que estabelecem diretrizes para garantir que os indivíduos que sejam afetados de alguma forma, né, os indivíduos que de alguma forma receberem alguma informação de IA, eles sejam informados sobre o uso do algoritmo, em primeiro caso, né, e como esse algoritmo chegou a essa decisão. Então, se por exemplo eu receber um exame e esse exame médico ele me traz algum resultado fornecido por uma inteligência artificial, por lei da União Europeia, né? Essas diretrizes já dizem que o exame tem que dizer que foi feito por uma inteligência artificial, qual foi a inteligência artificial e como que a inteligência artificial chegou nesse resultado. No contexto brasileiro, há muita discussão, né, nessa parte de governança, né, de inteligência artificial. Tem muitos debates regulatórios, muito mais debates acadêmicos do que regulatórios. E aí, estima, em 2021 já falava sobre isso, dessa nossa responsabilidade do uso de inteligência artificial, porque tem que ser de uso responsável, né? E aí, eu trouxe mais uma informação. O Cesare, no artigo dele, fala que a falta de clareza na decisão do algoritmo pode afetar setores como saúde, justiça, né, onde explicações insuficientes podem comprometer a confiança pública e até mesmo prejudicar direitos individuais, né? Então, o prejuízo nos direitos individuais, né, e a confiança são coisas importantes que a explicabilidade tenta mitigar, digamos assim. Então, falando um pouquinho agora, contextualizando sobre a teoria dos jogos. Né? A teoria dos jogos é uma teoria que é implementada dentro da biblioteca Chappe, por isso que a gente está trazendo ela aqui. Ela foi implementada ou foi citada a primeira vez e foi criada, na verdade, por John von Neumann, num livro que ele lançou, A Teoria dos Jogos em Economic Behavior, né? A teoria do jogo aplicada muito mais sobre a visão econômica, né? Ele é um matemático, mas ele fez o livro junto com o Oscar Morgenstern, e o Oscar Morgenstern ele era economista, então o livro foi muito voltado para a área da economia. Mas a teoria dos jogos é amplamente utilizada em vários algoritmos, em várias áreas do conhecimento, né? Então apareceu lá em 1944, é bem antigo essa teoria dos jogos, mas é bem interessante, né? Então durante décadas e décadas a teoria dos jogos foi sendo reavaliada e foi sendo incrementada. E uma das grandes contribuições que rendeu até o Prêmio Nobel de Economia em 1944 foi John Nash. Em 1950 ele expandiu o conhecimento da teoria dos jogos, criando o equilíbrio de Nash, que é uma forminha aí de deixar o jogo mais competitivo e de mais justo, digamos assim, né? Tentar visualizar melhor como cada jogador consegue o resultado, né? E aí esse John Nash, né, para quem não lembra, é o personagem principal do filme A Mente Brilhante, que foi interpretado por Russell Crowe, que foi um ótimo filme, indicado e ganhador de vários Oscars, né, na época da década de 90 para anos 2000, se eu não me engano. Acho que foi anos 2000. Além dele também teve o Lord Shapley, né? Porque esse nome Shep, né? Esse nome Shep é muito ligado ao nome do Lord Shapley. O Lord Shapley ele é matemático, economista também. E ele tem várias contribuições para a teoria dos jogos e uma das contribuições deu também para ele um Nobel de Economia em 2012, né? E a principal contribuição que levou ele ao Nobel foi justamente o valor de Shapley. Isso aí, esse nomezinho, valor de Shapley, é um nome importantíssimo
que a gente vai ter que entender, porque ele faz parte de todo o processo da biblioteca SHAP, né? A biblioteca SHAP usa muito o valor de Shapley para poder distribuir de forma justa, como está dizendo aí, né? Que é o método para distribuir de forma justa os ganhos de uma coalizão de jogadores em jogos cooperativos. Desculpa. Então, quando eu tenho jogadores, eu vou distribuir recompensas ou dar prejuízo para os jogadores. O final disso tudo é o valor de Shapley, que é o final disso tudo. Então, Shapley foi, digamos, um dos últimos grandes contribuintes da teoria dos jogos. Por isso a biblioteca se chama SHAP. E aí, mas falar um pouquinho da parte histórica da teoria dos jogos, mas vamos tentar entender um pouquinho o que é essa teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos tem vários conceitos fundamentais, né? Eu trouxe alguns, mas que, digamos assim, com eles a gente consegue entender melhor o que é a teoria. Os jogadores são todos os agentes envolvidos no jogo, né? Pode ser pessoas, empresas, países, cidades, qualquer indivíduo ou coisa ou entidade que consiga, que estão em competição e precisam ganhar alguma coisa, ou que pode ganhar ou perder algo dentro de um jogo, é considerado jogador. No caso da inteligência artificial, a inteligência artificial ela se baseia em cima de dados, né? E os dados têm as features, né, que são as colunas, que são as características de um conjunto de dados. Estas características de um conjunto de dados, para o SHAP, são considerados jogadores. Então, toda vez que eu faço alguma predição, alguma previsão dentro de um modelo de inteligência artificial, eu fiz isso baseado em um treinamento, e esse treinamento foi baseado em dados. Existe uma sequência de dados, uma colunas, filters, como a gente gosta de chamar, e essas filters são considerados jogadores. E o que é que o SHAP faz? É justamente faz pagamentos, como está dizendo aí, né? Pagamentos que são chamados payoffs, né? Que são recompensas ou prejuízos associados a cada combinação de estratégia. Então, toda vez que uma filter for muito importante para designar que aquele resultado deu X, né? Ele vai dar uma recompensa. Se ele for importante para diminuir esse valor, vai dar uma recompensa negativa, e assim sucessivamente, né? Então ele pode tanto recompensar positivo como negativamente, e esses pagamentos é o que faz com que a gente consiga medir a importância da variável para poder chegar naquela predição, né? E as estratégias aí são um conjunto de ações que um jogador pode escolher. Geralmente a gente consegue associar essas estratégias justamente com a inteligência artificial, justamente com os algoritmos que a gente vai utilizar, né? Que pode ser um algoritmo de árvore de decisão, pode ser uma rede neural e pode ser um SVM, seja o que for, né? Aí tem um exemplozinho também do equilíbrio de Nash, né? Onde situação onde nenhum jogador tem incentivo para mudar sua estratégia. E aí o Nash conseguia forçar com que os jogadores que já tinham escolhido uma certa estratégia continuassem jogando naquela mesma estratégia até o final do jogo, e conseguia medir de alguma forma também a estratégia. E aí o equilíbrio de Nash é bem interessante também. Claro, tem muito mais coisa, eu falei de uma forma bem resumida a teoria de jogos, também a forma bem resumida aqui a parte do equilíbrio de Nash, que é um ganhador de Nobel da Economia. Não dava para falar tudo isso no vídeo. Mas onde é que a gente vai entrar nisso tudo, né? A gente vai entrar na biblioteca SHAP, né? A biblioteca ela tem essa ideia principal de trazer aqui, utilizar um modelo já treinado, né? Eu tenho aqui do lado algumas características que eu utilizo para esse modelo, algumas filters, né? Eu tenho uma entrada de dados e eu tenho uma saída. Essa saída foi o resultado da aplicação dessa minha entrada nesse modelo, né? E como é que se chegou a esse 0.4 dessa saída? Então existe uma explicação. Essa explicação pode ser feita através de gráficos. Então o SHAP tem uma série de gráficos interessantes. A gente vai tentar explicar de um por um e tentar entender como é que esses gráficos vão poder nos ajudar na construção do entendimento da biblioteca, do entendimento de explicabilidade de inteligência artificial. Então, pessoal, é isso. Esse é o primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente já vai direto para a prática e a gente vai tentar entender um pouquinho. Antes de finalizar,
só para deixar claro, a gente vai utilizar toda a documentação do próprio Chap, né? A documentação está em inglês, e aí o link é esse aí, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, e vocês podem acompanhar, vocês vão poder perceber que todos os meus vídeos vão estar voltados, direcionados a praticamente a mesma sequência, ou a parte dela, do que está na documentação do Chap. E é isso.